Você sabe o que significa MDC, ou máximo divisor comum? Nesse vídeo eu vou mostrar para você de uma forma simples como calcular o MDC. Aqui iniciando a nossa videoaula, eu tenho aqui o MDC, que é o máximo divisor comum, ou maior divisor comum. E o conceito, do MDC é o seguinte, é o produto, corresponde ao produto dos divisores comuns entre dois ou mais números inteiros. E aqui, por exemplo, eu tenho MDC entre 20 e 30. Eu vou mostrar como se calcula esse MDC. E lembrando que esse método é um método prático, Eu vou resolver pelo método prático. Existem outras formas de se resolver e de se calcular o MDC. Primeiro exemplo aqui, então, eu vou calcular aqui o MDC entre 20 e 30. O primeiro passo é o seguinte, eu vou colocar aqui 20, 30, e eu vou decompor em números primos. Isso quer dizer o seguinte, eu vou começar a dividir ambos os números aqui apresentados pelo menor primo possível, preferencialmente pelo menor primo, ou menor número primo. Então eu vou começar aqui, por exemplo, eu sei que 20 e 30 são divisíveis por 2, e o 2 nesse caso é divisor, O 2 é o divisor de ambos os números. Então colocando aqui o 2, tem aqui 20 por 2 é igual a 10. 30 por 2 é o 15. Então aqui é o seguinte, a diferença entre se calcular o MMC e o MDC eu vou começar a mostrar aqui agora. Nesse canal, no nosso canal, nós temos vídeos onde eu mostro como calcular o MMC. E a diferença é o seguinte, entre o MMC, o cálculo, entre o MMC e o MDC, que é o seguinte, eu vou decompor aqui em números primos e vou marcar toda vez que o divisor, ele for, na verdade, o número for divisor por ambos os números. Independente aqui, se eu tiver aqui, por exemplo, nesse exemplo eu tenho 2, mas se eu tivesse aqui 3 números, se ele fosse divisor pelos 3, o divisor dos 3, eu marcaria ele. Nesse caso aqui, eu estou marcando aqui o 2, porque o 2 divide 20 e 30. Aqui eu posso continuar dividindo por 2. Então aqui, dividindo aqui por 2, eu vou ter aqui 10 por 2 é igual a 5. E aqui eu repito 15. Nesse caso aqui, o 2, ele não é divisor de ambos os números, então não marco 2 aqui nesse caso. E continuando aqui, nesse caso aqui eu não posso mais dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. Dividindo aqui por 3, repito aqui o 5, e aqui 15 por 3 é igual a 5. Nesse caso aqui, esse 3 aqui é divisor apenas do 15. Ele divide apenas, é dividido pelo 15 apenas, simplesmente. Então eu não marco ele. Aqui eu vou continuando aqui eu não posso mais dividir por 3, mas posso dividir por 5. Então aqui eu vou colocar 1, e aqui 1, e aqui eu parei. O 5, ele é divisor de ambos os números aqui, no caso, o 5. Então eu marco ele aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar os divisores que são comuns a ambos os números. Nesse caso aqui, eu vou ter aqui 2 vezes 5. Então eu vou ter aqui 2 vezes 5 é igual a 10. Então o resultado, MDC entre 20 e 30, é igual a 10. Colocando aqui o resultado, resolvido essa primeira questão. Aqui eu tenho o segundo exemplo, MDC entre 30, 75 e 90. Mesma forma, vou começar a resolver aqui, vou reescrever aqui os números, 30, 75 e 90, e eu vou decompor aqui em fatores primos, da mesma forma que o primeiro exemplo. Aqui eu posso dividir por 2, então colocando aqui o 2, que é o menor primo. Aqui eu tenho 30 por 2 é 15. 75 não posso dividir por 2, então eu repito. 90 por 2, 45. Esse 2 aqui, ele não é divisor de todos os números, então eu não marco.
Aqui eu posso dividir por 3, nesse caso aqui. Por 2 eu não posso, mas posso por 3. Então eu tenho aqui 15 por 3, vou ter aqui 5. Aqui 75 por 3 eu vou ter 25. E 45 por 3, aqui eu tenho 15. Então aqui esse 3, ele divide todos os números, aqui do meu lado esquerdo. Então eu marco esse 3 aqui. Continuando aqui, eu não posso mais, eu continuo, melhor dizendo, dividindo por 3. Porque eu vou ter aqui, ó, o 15 divide por 3. Então eu boto aqui o 3. 5 aqui eu repito. 25 aqui eu repito. E o 15 por 3 aqui é igual a 5. Nesse caso, esse 3 eu não marco, porque ele não é divisor de todos os números. Aqui eu não consigo mais dividir por 3. Então eu divido aqui por 5. Dividindo 5 por 5, aqui eu vou botar o 1, né? 5 por 5 é igual a 1. 25 por 5 é igual a 5, né? O próprio 5. E aqui 5 por 5, 1 aqui novamente. Então aqui nesse caso, esse 5 aqui, ele é divisor simultaneamente aqui dos 3 números. Então esse 5 aqui eu marco. Continuo aqui dividindo por 5. Aqui eu repito 1. 5 por 5, aqui é 1. E aqui eu repito 1 novamente. E aqui eu fechei. Então eu tenho aqui o 3 e o 5 são divisores. Eles são divisores dos 3 números apresentados. Então eu vou multiplicar aqui 3 vezes 5. Tem aqui 3 vezes 5 é igual a 15. Então, resultado MDC entre 30, 75 e 90 é igual a 15. Então aqui, resolvido, essa é uma das formas de se encontrar o MDC entre números inteiros. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até a próxima. Grande abraço.